Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje vamos aprender a resolver uma equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi o matemático quem criou essa fórmula. E através dessas duas fórmulas, delta e Bhaskara, nós conseguimos resolver qualquer equação de segundo grau. Então aqui nós temos as duas fórmulas. Delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. E nós temos a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então essas são as duas fórmulas que a gente consegue resolver qualquer equação de segundo grau. Sendo que a fórmula de delta ela é chamada de discriminante da equação. Ou seja, quando o delta ele dá maior que zero, significa que a equação ela vai ter duas respostas diferentes. Quando o delta dá igual a zero, significa que a equação vai ter uma resposta só. E quando o delta é menor que zero, significa que a equação não tem raiz, não existe raiz. Então vamos usar essas duas fórmulas para resolver a equação de segundo grau. Então, aqui temos o exemplo 1. Aqui temos uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Onde o A. Quem é o A dessa equação? O A é 1, porque é o número que acompanha o x ao quadrado. Como aqui não tem nada, tem 1. Quem é o B? O B é o menos 2, que é o número que acompanha o x. E quem é o C da equação? C é o termo independente, é o menos 8. Então, vamos aplicar a primeira fórmula, a fórmula de delta. Delta é esse triângulozinho aqui, que é uma letra grega, que é uma letra do alfabeto grego, chamada de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, essa é a primeira fórmula que vamos aplicar. Agora é só substituir os valores. Aqui eu tenho b é igual a menos 2, a é igual a 1 e c é igual a menos 8. Só substituir aqui na fórmula de delta. Lembrando que quando o número for negativo, a gente faz a substituição entre parênteses. Então aqui eu tenho b. b é igual. Quem é b? b é menos 2. Aqui eu tenho b. b é igual a menos 2. Então, vou colocar, menos 2 é negativo, então eu vou colocar entre parênteses. Então, vai ficar assim, ó, menos 2, que é b, elevado ao quadrado, menos 4, vezes a. Quem é a? A é 1. Então, vou substituir o a por 1, vezes o c. Quem é o c? O c é menos 8. Menos 8 é negativo, então eu substituo entre parênteses. Então, eu tenho aqui, ó, b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 8. Pronto, já fiz a substituição. Agora é só calcular o valor de delta. Então, vamos calcular. Delta igual. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4, ou 4 positivo. E aqui eu tenho 4 vezes 1 vezes 8. Ó, eu tenho 2 menos. Ó, menos e menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Pronto, fiz a potência e fiz a multiplicação. Então, delta vai dar quanto aqui? Delta vai dar 4 mais 32. Então, delta é igual a 36. Ou seja, delta ele deu maior que zero, certo? Porque 36 é um número maior que zero. Então, significa que essa equação ela vai ter duas respostas. Ela vai ter dois valores diferentes. Pronto, já calculei delta. Delta é igual a 36. Delta é igual a 36. Agora eu vou para a próxima fórmula, a fórmula de Bhaskara. Certo? Vou aplicar a outra fórmula. Apliquei a fórmula de delta. Agora eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Quem é a fórmula de Bhaskara? É igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, certo? Aí eu vou fazer a substituição, certo? Vamos fazer aqui desse lado. Vou fazer a substituição.
Então, Bhaskara é igual. Menos B. Quem é B? Ó, B é menos 2. Então, ó, é um menos da fórmula e um menos do número. Então, vai ficar assim, ó, menos B, troca entre parênteses, ó, menos 2, menos 2, que é menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? Delta, eu achei delta. Delta é igual a 36, não é isso? Então, raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes A. 2 vezes A. Então, é 2 vezes 1, que A é 1, certo? Vamos colocar aqui. 2 vezes 1. 2 vezes 1. Agora é só calcular, ó. Aqui tem 2 menos. 2 menos vai dar mais. Mais 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 36. Qual a raiz quadrada de 36? É 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Pronto. Então, aqui vão ser duas respostas. Então, o que eu vou colocar? Vamos para a primeira resposta aqui no caso, que é o x uma linha. O x uma linha eu vou colocar o sinal de mais. E a segunda resposta que vai ser o x duas linhas. No x duas linhas eu vou colocar o sinal de menos. Então, vamos para a primeira resposta dessa equação. Lembre-se que quando o delta dá maior que zero, ela tem duas respostas. Então, eu vou achar a primeira resposta, que vai ser o 2 positivo, mais o 6, colocar o sinal de 6 aqui que está mais ou menos, mais o 6, dividido por 2, que vai dar igual. Quanto que é o 2 mais 6? O 2 mais 6 é 8. 8 dividido por 2, 4. Então, uma solução dessa equação é o 4, certo? Que é o x', a primeira solução. Agora, vamos para a segunda solução, x duas linhas. No x duas linhas, eu vou colocar o menos, que eu coloquei o mais, agora eu vou colocar o menos. Então, eu vou colocar o 2 menos o 6 dividido por 2. 2 menos o 6 é menos 4. Menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, essa equação ela tem duas respostas, 4 e menos 2. A solução dela é 4 e menos 2. Então, a solução dela vai ser, a solução dela é 4 e menos 2. E menos 2. Ou seja, o valor do x aqui da equação, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero, que é essa equação aqui, ele tem dois valores. Ele tanto pode ser o 4, como pode ser o menos 2. Que se eu substituir aqui o valor do x por 4, esse aqui vai dar igual a zero. Se eu colocar aqui, por exemplo, 4 ao quadrado menos, que é o x, né? 2 vezes o 4 menos 8. Isso aqui é igual a zero. Quer ver se não dá verdadeiro? 4 ao quadrado é quanto? É 4 vezes 4, que é 16, menos 2 vezes 4, 8, menos 8. Se eu fazer aqui, 16 menos 8 é 8. 8 menos 8, 0. Então, verdadeiro. Então, o x ele tem o valor de 4. E também ele pode ter o valor de menos 2. Se eu trocar aqui o x por menos 2, também vai dar zero. Vou colocar aqui menos 2 ao quadrado menos 2 vezes menos 2, que é o x, menos 8. Isso aqui também vai dar igual a zero. Se eu fazer menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, que vai ser 4 positivo. Menos e menos, mais. 2 vezes 2, 4. Menos 8. Se eu fizer essa conta, 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. Então, também dá verdadeiro. Então, a solução dessa equação ela tem duas respostas possíveis. O x ele vale 4 ou menos 2, certo? Se eu colocar qualquer outro valor aqui para o x, não vai dar certo. Se eu colocar, por exemplo, 1, trocar o x por 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, que estou trocando 2 vezes 1, mais 8. Menos 8, aliás, menos 8. Isso aqui não vai dar igual a zero. Quer ver se eu fizer? 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 é 2, menos 8, igual a zero. Isso aqui está dando, 1 menos 2 é menos 1. Isso aqui está dando menos 9. Menos 9 não é igual a zero. Menos 9 é diferente de zero. Então, é falso isso aqui. Então, 1 não é solução. Então, só existem duas respostas para essa equação. O x ele vale 4 ou ele vale menos 2. Agora, vamos para o exemplo 2. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Então, aqui temos uma equação de segundo grau. Onde A é igual a 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado. B é igual a 2, positivo, que é o número que acompanha x. E C é igual a menos 8, que é o termo independente, certo?
Vamos aplicar aqui a primeira fórmula, a fórmula de delta. É delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o valor de delta. Lembrando que delta, ela chama de discriminante da equação, ou seja, se delta for maior que zero, a gente vai achar duas respostas. Se delta for igual a zero, a gente vai achar uma resposta. E se delta for menor que zero, a equação não existe resposta, ela não tem solução, certo? Então, vamos fazer a substituição. Delta igual b ao quadrado. Quem é b dessa equação? O b é o 2. B aqui é o 2. B é o 2, o a é 1 e o c é menos 8. Então, vamos fazer a troca, ó. Lembrando que quando for negativo, troca entre parênteses. Mas no caso aqui o 2 ele é positivo, então não precisa de parênteses. Então, ó, 2 positivo, 2 ao quadrado, que é o b, menos 4, vezes a, que é 1, a é 1, e vezes c, que é menos 8. Então, troca entre parênteses, menos 8. Pronto, agora vamos resolver o valor de delta. Delta igual 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aqui vamos multiplicar menos e menos, mais 4 vezes 8, 32. Delta é igual a quanto, então? 4 mais 32. 4 mais 32 é 36. Ou seja, delta deu maior que zero de novo. Então, delta também agora vão ter duas... a equação vão ter duas respostas diferentes, certo? Então, agora vamos para aplicar outra forma, a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta 2 vezes a. Vamos fazer agora as substituições aqui agora. O valor do x vai ser igual a menos b. Quem é b dessa equação? B é 2, então não precisa de parênteses. Então vai ficar menos o 2. Se aqui fosse menos 2, usaria um parênteses. Ficaria 2 menos. O menos da fórmula e o menos do número. Só que o número aqui não tem menos. Então vai ficar menos o 2, que é b. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 36. 2 vezes a. Então, 2 vezes 1. Pronto, fiz a substituição. Agora eu vou calcular. X igual menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, vamos para a primeira solução aqui, x'. Nós vamos usar o sinal de mais. Então, vai ficar assim, menos 2 mais 6 sobre 2. Menos 2 mais 6 vai ser mais 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, a primeira solução dessa equação é 2. Agora, vamos para a segunda solução, x duas linhas, que eu vou usar o sinal de menos. Aí vai ficar menos 2, menos 6 sobre 2, que é igual a menos 8 sobre 2. Então, menos 8 sobre 2 vai ser menos 4. Então, a solução dessa equação, os valores do x, ele tem duas respostas, 2 e menos 4. Pronto, então é isso, pessoal. Até mais.